Boa noite, gente. Graças a Deus, é bom estarmos novamente nesse lugar. Estamos falando no nosso encontro da noite sobre Jesus. Falar sobre Jesus me deixa muito motivado, muito animado. E a gente hoje vai falar que Jesus, Ele é aquele que ajuda a gente a vencer os medos, né? E a gente sabe muito bem que a gente vive hoje um tempo onde as pessoas estão vivendo muitas incertezas, muitas preocupações, e a gente precisa ter Jesus, né, como centro, como motivo no nosso interior, e saber que Ele, né, vai nos ajudar em todo tempo, em todo momento. E eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Primeira epístola de João. Então, se você conhece alguém que está aí passando pela síndrome do pânico, com medo, cheio de incerteza, inseguro, né, você pode compartilhar depois essa mensagem. Não sei se estamos na 1, 2, 3, já deve estar aí na 7ª, né, parte aí de Jesus, uma fonte de bênção inesgotável. Está dentro dessa série, Jesus, uma fonte de bênção inesgotável. Hoje a gente vai falar sobre o medo. 1 de João, capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim, a versão do nosso aplicativo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois como Ele é, assim somos nós neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo envolve castigo, e o que teme não está aperfeiçoado em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque no amor a gente vence todo medo. E você é a expressão máxima, Jesus, do amor. E nós queremos aprender com você nesta noite. Nós queremos, Senhor, ser mais simples possível, para que todas as pessoas que estão aqui no templo e que estão nos assistindo pela internet, elas possam, Senhor, estar segura em Jesus. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa base, Tu és o nosso fundamento, e que essa palavra possa edificar, possa consolar, possa fortalecer os nossos ouvintes, os nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, o medo está presente no nosso dia a dia, no dia a dia da maioria das pessoas. E a gente sabe muito bem, né, que existem vários níveis de medo, desde a noção do perigo diante de algum risco, até o mais complexo pavor, fobia ou a síndrome do pânico. O medo sempre é baseado num exagero ou numa mentira e num engano de Satanás para aprisionar pessoas. Por isso é preciso a gente estudar sobre esse assunto, e é também cheio da graça e da manifestação do poder de Deus desmascarar as mentiras que Satanás às vezes tenta incutir na mente das pessoas com a verdade da palavra de Deus que nos liberta. João 8,32 declara isso claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, alguns tipos de medo são importantes a gente conhecer, né? Simples, tem pessoas que têm medo de inseto, né? Medo de aranha, medo de barata. Eu conheci um amigo que ele tinha medo de barata, né?
Quando era voadora, então, ele ficava desesperado. E quem matava a barata para ele? A esposa. Pasmem os senhores, né? Simplesmente, tem gente que tem medo do escuro, né? Quando criança, eu lembro quando eu era molequinho, eu falava para minha mãe: mãe, não apaga a luz. E até uma determinada idade, eu tinha no meu quarto um abajur, com uma carinha lá de um anjinho lá, para acender uma luz colorida no meu quarto, para que eu pudesse dormir. Tem gente que tem um medo também sobre a contextualização de assaltos, de acidentes, de uma doença. Tem gente que tem um medo dentro de uma área sentimental e ele fica decepcionado amorosamente, aí não quer mais ter nenhum relacionamento com alguém, tem medo de se relacionar com pessoas, tem medo do futuro. E tem gente, né, que tem medo da morte, não sabe o que vai acontecer quando ela morrer, né? Então ela tem medo da morte, ela tem medo de fantasmas, né? Tem gente que tem medo de fantasma, e a gente sabe muito bem que o medo é algo natural, e é algo que mantém também a nossa sobrevivência. Mas o que é mais importante é a gente não deixar o medo dominar a nossa mente, dominar o nosso ser, sair de um estágio de controle e começar gerando em nós um aprisionamento, e é isso que João está falando para a gente. Contudo, gente, nenhum de nós nascemos com medo. Na verdade, a gente foi, com a nossa convivência, conhecendo e tendo algumas preocupações, né, algumas fobias com determinadas coisas. O medo é ensinado pelos pais, às vezes, para as crianças, né? Eu não sei você, na minha época cantava, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Imagine você, na hora de eu ir dormir, alguém cantando um negócio desse para mim. Caramba! Eu sonhava com boi da cara preta, nem sei se ele não existe, né? Mas imagina bem, uma mãe cantando um negócio desse para o filho, né? Quem a mãe fez essa maravilha com você aí? Pois é, elas fizeram isso com todo amor e carinho, pasmem vocês, né? E a gente ficava cheio de medo para dormir, né? Eu não queria fechar meus olhos. E o medo foi ensinado a gente, né? O medo às vezes é ensinado às crianças como uma forma de ameaça. Tem gente, né? Eu lembro que tinha gente que falava assim para as crianças: olha, o pastor vai brigar contigo, pelo amor de Deus, né? Eu tinha medo na minha época do pastor, porque as pessoas ensinavam que o pastor era um bicho-papão. Olha, o pastor vai brigar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... O pastor, aí você olhava para o pastor, você via quem? Um anjo de luz ou um anjo das... Eu olhava para o pastor e falava assim: caramba, ele está vindo por aqui, deixa eu ir por ali. Eu fugia dele. E na verdade, o dia que eu rompi com esse medo e conheci o meu pastor, né, o meu primeiro pastor, eu falei: gente do céu, né? Que coisa criaram na minha mente, que medo implantaram no meu coração. Era uma pessoa amorosa, era uma pessoa que tinha uma fala tão meiga, era uma pessoa tão tranquila, mas infelizmente às vezes, né, a gente implanta um medo na cabeça das pessoas e eles começam a criar às vezes o seu próprio mundo protetivo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o medo poderá se tornar uma doença. E é isso que João está ensinando para a gente. A gente precisa ter uma precaução em determinadas situações da nossa vida, legal. Mas a gente precisa também ter um controle, porque essa pressão toda, esse ensinamento todo, pode tornar uma doença e gerar um transtorno na minha cabeça, na sua cabeça. O que esse espírito então pode fazer com uma pessoa?
Bom, medo, a gente já sabe, então, ele é um sentimento que proporciona um estado de alerta, levando o ser humano a ter temor de atentar para alguma coisa que lhe prejudique. E isso não tem nenhum problema, você ter esse temor, né? Você tem essa preocupação. O medo funciona como um alerta do organismo e é através dele que o ser humano descobre os seus extremos, ou seja, o temor de ser derrotado, e diante desse quadro, nós, seres humanos, reagimos negativamente ou positivamente. A Bíblia diz que vários reis da Bíblia tiveram medo. A Bíblia também diz que profetas tiveram medo. Teve um que teve medo de uma mulher e falou assim, olha, deixa eu meter o pé porque ela quer me matar. Ele teve medo da morte. E nada disso, né, gerou na cabeça do profeta, ele começou a ficar em crise, esse medo começou a desenvolver certas fobias nele, e é a partir daí que você precisa ter controle, você precisa estar em Cristo, você precisa estar cheio de Cristo para perceber até quando uma coisa é positiva na sua vida e até quando aquela coisa começa sendo algo negativo na sua vida. Ele se apresenta então em nós, e ele vem sobre nós, né? Ele apresenta-se no indivíduo para nos mostrar certas coisas. E, como eu disse para você, não há nenhum problema em nós termos uma precaução, né? Termos esse sentido de proteção. Mas Paulo, ensinando ao seu filho na fé Timóteo, em 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, olha, o medo, ele pode gerar em você um espírito de covardia, para que você tente enfrentar determinadas situações da tua vida. E em determinadas situações, o medo, ele nos paralisa, ele tenta nos destruir, ele tenta tirar os sonhos e os projetos de Deus. Ele tenta paralisar o nosso futuro. O espírito do medo, então, ele poderá levar o indivíduo a algum lugar não muito satisfatório. No sentido espiritual, o Satanás, o engano, né, as hostes infernais da maldade, conhecendo todo o teu histórico, conhecendo toda a sua vida e vendo, porque você verbaliza isso, você demonstra isso no seu dia a dia, ele pode usar essa ferramenta como uma arma para atropelar você e destruir a sua vida. E você precisa ter do Espírito Santo discernimento, diga comigo, discernimento, para perceber as ações do inferno na nossa mente. Na nossa mente, porque na mente ele vai tentar ao teu derredor lançar sobre ela um pânico, um medo, gerando sobre você, né, uma paralisação para que você não construa, para que você não vença aquele obstáculo que você está enfrentando. E nós sabemos que o medo, ele já se manifesta de várias formas no indivíduo, no ser humano. Tem muita gente que tem medo de perder, né, toda a sua estrutura financeira. E tem gente que não consegue nem pensar nisso. E a gente já ouviu N reportagens aí de pessoas que quebraram e não tiveram saúde emocional para vencer e sair daquela crise e deram cabo da vida, porque tiveram medo de agora serem pobres. A gente sabe muito bem que tem gente que tem medo de ficar doente. Então ele tem medo de tantas coisas. Outros que estavam em posições privilegiadas na sua carreira profissional e às vezes com uma crise como essa que a gente está vivendo, né, foram bombardeados por uma redução de salário ou talvez até pelo próprio desemprego. E a gente precisa tomar cuidado, querido, porque aquilo que eu temo, com certeza me sobrevirá. Você pode dizer essa frase comigo? Eu preciso tomar cuidado, porque aquilo que eu temo me sobrevirá. Pastor, isso é bíblico? Sim, é bíblico. E eu quero provar isso para você.
Jó. Abra sua Bíblia aí em Jó. Jó é Antigo Testamento. Jó. Jó não sumiu da minha Bíblia, ele está aqui. Jó capítulo 3. Olha o que disse Jó. Quantos já leram o livro de Jó? Quem não leu, fica aí uma lição de casa para você ler durante a semana. Você conhece a história desse homem? Quem não conhece, eu vou tentar resumi-la aqui em rápidas palavras por causa do tempo, né? Jó, a Bíblia diz, no capítulo 1, que ele era um homem justo, um homem íntegro, ele vivia na terra de Uz, e era reto, temente a Deus, se desviava do mal, ou seja, Jó era igual a você, ok? Cuidava dos seus filhos, cuidava da sua família, procurava investir na criação dos seus filhos, procurava ajudar as pessoas que estavam próximo dele. É a missão do cristão. Mas diz que de repente aconteceu uma situação e Jó não entendia por que aquela situação estava acontecendo, né? Satanás desafiou Deus a respeito da fidelidade e da postura de Jó, e Deus, conhecendo o caráter de Jó, conhecendo a estrutura espiritual de Jó, Deus deu uma ordem para Satanás e disse: olha, só não toca na vida de Jó. E aí, gente, quem já conhece a história, sabe que aconteceu uma avalanche de problemas sobre ele. Da noite para o dia, esse cara faliu, quebrou. Da noite para o dia, um cara que tinha uma saúde cheia de vida, uma vida toda redondinha, a saúde dele foi para o brejo. Da noite para o dia, esse cara que tinha filhos, parentes, amigos, os filhos foram um após o outro, tendo um incidente desagradável e perdeu os filhos. Agora veja bem, o versículo 25 do capítulo 3 diz uma coisa para a gente pensar e analisar. Olha só, mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo um homem que fazia as suas ofertas, a sua adoração a Deus, a Bíblia diz que ele ofertava e levava a Deus diante de Deus as suas orações, mesmo não sabendo se ele havia ou não cometido alguma coisa, ou seus filhos. Mas no capítulo 25 ele diz uma coisa que a gente precisa pensar. E ele diz assim, você achou? Versículo 25 do capítulo 3. Leia comigo. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vamos repetir? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Nas entrelinhas, ao ler esse texto, a gente vê que Jó tinha medo de quê, gente? Ficar pobre. Ele era rico, mas tinha medo de ficar pobre. Ele tinha medo de perder a estrutura familiar. E tudo que ele tinha medo no seu coração, com certeza também ele verbalizava, porque a gente verbaliza nas nossas orações, ou verbaliza até com um amigo, com alguém. A gente diz quais são os nossos temores, quais são as nossas crises. E lembre-se, o diabo ele não pode estar em você, mas ele anda ao derredor de você. E ele pesca as coisas que a gente fala. Então você e eu precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso. Mais uma vez, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. Porque a vida e a morte está no poder da sua palavra.
E Jó, com certeza, quando ele ofertava, você vai ler, se você não leu ainda a história desse homem, no capítulo 1, depois do capítulo 2, até chegar a esse ponto aqui do capítulo 3, você vai ver que ele tinha uma preocupação que seus filhos pecassem, ele tinha uma preocupação de ficar pobre, ele tinha uma preocupação que as coisas saíssem do seu controle. E no versículo 25, depois de estar todo quebrado, todo moído, ele declara isso: aquilo que eu temo foi o que aconteceu. A gente sabe muito bem, gente, que o medo às vezes se manifesta de forma aterrorizante, levando a gente até ser escravo. E Jó quase se tornou um refém do medo. Mas graças a Deus, né, você e eu temos um Deus que cuida de nós, um Deus que controla as nossas emoções, um Deus que nos ajuda a termos uma mente renovada, um Deus que está conosco todos os dias. Esse homem conseguiu passar pela prova, e você e eu precisamos também aprender a passar pelas provas da vida, porque o desejo de Deus em momento algum é ver você e eu sendo reprovados. Pelo contrário, o desejo de Deus é ver você e eu sendo aprovados. Mas ninguém, preste atenção, ninguém está isento das provas da vida. No mundo tereis, disse o próprio Senhor Jesus, aflições, mas tem de bom ânimo. Quando o medo bater, quando ele às vezes se manifestar, como se manifestou na vida de Jó, você e eu precisamos ter a esperança e profetizar, como disse Jeremias no livro de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te traz esperança no momento do caos? O que te traz esperança no momento do medo? As misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, a obra consumada da cruz realizada pelo Senhor por você. Você pode dar um amém para Ele? Porque isso é um fato, gente, e a gente precisa ter isso arraigado no nosso espírito. E Ele vai se manifestar tentando levar você a um nível de escravidão, a um nível de depressão, a um nível de síndrome do pânico, por exemplo. Se você for deixando ele dominar, o medo dominar, tem gente que já não sai mais de casa, tem gente que não consegue mais pegar ônibus, tem gente que não consegue mais andar na rua com medo de tudo e de todos. Então esse medo já se tornou uma doença. E nós precisamos guardar a nossa mente, municiar a nossa mente com a renovação da esperança que é Cristo. E o apóstolo João, capítulo 4 que nós lemos, ele diz: olha, no amor não há medo. O amor lança fora todo o medo. E como eu e você já sabemos quem é a essência do amor é Jesus, você e eu precisamos, dia após dia, nos encher de Jesus, encher-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz isso escrevendo à igreja da Galácia: mas enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis as obras da carne. O medo está interligado à carne, à sua humanidade. E a gente sabe muito bem quantas pessoas a gente conhece. Talvez você tenha um amigo. Eu tive uma funcionária, enquanto era gestor de uma empresa, que ela teve síndrome do pânico. Ela teve um medo tão grande que ela tinha medo de ir comprar pão na esquina da sua rua, depois que ela foi sequestrada. Então, gente, o medo, ele pode e tem, né, através de uma ação diabólica, uma intenção de te amedrontar, de trazer uma doença sobre você. Mas a gente tem, né, que nesse momento, além de crer em Deus, procurar ajuda. Existe hoje, né, terapeutas que poderão te ajudar. Existe hoje pessoas também que Deus colocou nessa terra que podem te ajudar. Um líder espiritual, fazendo um aconselhamento pastoral, orando com você, fazendo oração de libertação sobre a sua vida. Mas além disso, às vezes você vai precisar de uma ajuda também
de um terapeuta. E nada é pecado você fazer isso não é pecado você fazer isso não. O melhor é você não deixar o medo se tornar uma doença sobre a sua vida. Se tornar uma fobia. Medrosos, gente, atrapalharam o exército de Deus quando Gideão foi chamado. Os medrosos meteram o pé. Havia 32 mil soldados, isso está lá no Antigo Testamento, no chamado de Deus sobre a vida de Gideão. Está mais aproximadamente ali do livro de Juízes, no capítulo 6, capítulo 7. E diz que a palavra de Deus, Deus chamou os exércitos de Israel, tinha 32 mil soldados. E aí Gideão, logo no primeiro momento, ele fala para aquela turma toda e diz assim: olha, os covardes e os medrosos voltem. 32 mil convocados. Nessa primeira atacada, 22 mil, segundo o texto bíblico, meteram o pé. De 32 ficaram 10 mil. Uau! E o medo foi trazendo tantas coisas sobre aqueles homens, que no final, você querendo também ler a história desse personagem da Bíblia, é muito legal, ficaram apenas 300 pessoas com Gideão, e esses 300 estavam ali com Gideão para o que desse e viesse, estavam disponíveis para enfrentar o medo, enfrentar todas as coisas. Para você ter uma ideia, ele é tão contagiante que contagiou os 10 espias, de 12 que foram espiar a terra. Isso está lá no livro de Números. Moisés manda 12 líderes de Israel para espiar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que tinha cachos de uva que ninguém conseguia nem carregar, a terra maravilhosa. Mas diz o relato que 10 chegaram para Moisés e disseram assim, e influenciaram o povo, para você ver o poder do medo como influência na vida do outro. Diz que os 10 influenciaram o povo, a nação de Israel, dizendo: a terra é maravilhosa, lá mana leite e mel, mas nós vimos nessa terra os gigantes, os filhos de Anak, os aquilo outro. E diz o texto que levanta-se apenas 2 desses 12. Você lembra que é Caleb e Josué? E diz: não, gente, peraí, não, Deus prometeu, Deus falou, Deus disse, Deus. Mas os 10 conseguiram, pelo poder da influência, da persuasão, envolver toda a nação, a ponto de fazer essa nação continuar dando voltas por anos e anos no deserto, até toda essa geração de medrosos serem extirpadas. Uau! E isso está lá no livro de Números, se não me falha a memória, a partir do capítulo 13. Pastor, então, eu preciso estar como para vencer esse medo? Entendendo que ele é positivo até um determinado momento na minha vida, mas a partir do momento que ele começa a me travar, que ele começa a me bloquear, eu preciso ter uma postura em Cristo para vencer o medo. Pois é, e a palavra de Deus vai nos ensinar a vencer. E eu convido você rapidamente a abrir a palavra de Deus em Isaías 41, versículo 10, Antigo Testamento, profeta Isaías. Isaías 41, versículo 10. E aqui vem a receita do Senhor Jesus, as dicas do Senhor Jesus, para você e eu vencermos o medo. Isaías 41, 10. Você encontrou? Diga amém. Se estiver procurando aí, diga: pastor, tenha misericórdia de mim, ainda estou procurando. Eu vou ter misericórdia de você. Vamos ler, gente, 41, 10, diz assim: não temas. Quem está dizendo isso para Isaías? Se você for no subtítulo, você vai ver que Deus está usando o profeta Isaías, que foi chamado no Antigo Testamento o profeta messiânico, o profeta que trouxe ao coração da nação de Israel o libertador,
Jesus Cristo Redentor. E Deus está dizendo então, através da boca do profeta, porque os profetas na antiga aliança eram a boca de Deus falando para o povo, e Deus está dizendo para eles, né, se você voltar um pouquinho, você vai ver Deus dizendo no capítulo 41, no versículo 8, dizendo assim, ó: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Agora leia comigo o versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você pode dar aleluias, porque eu quero lembrar a você e eu hoje somos o Israel espiritual de Deus. As mesmas promessas que estão elencadas aqui no capítulo 41, elas pertencem a você também, espiritual, o Israel espiritual de Deus. E aí a gente entende logo que para vencer o medo, gente, a gente precisa confiar integralmente, absolutamente na palavra de Deus, que deve ter na sua vida a primazia. O salmista, em um dos seus salmos, o Salmo 119, em vários versículos, ele fala sobre o poder da palavra de Deus. E eu quero também deixar esse salmo como lição para você estudar em casa. E em um dos momentos ele diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. E você e eu, diante dos desafios, diante das situações que a gente às vezes não tem resposta, não temos solução, a gente precisa exercer a fé e crer e confiar totalmente no Deus da palavra, no verbo que se fez carne e habita através do seu Espírito dentro de nós, que Ele vai nos dar força e graça para vencermos os obstáculos e também o medo. A Bíblia, para você ter uma ideia, segundo os pesquisadores, eu não fiz essa pesquisa, né? Entrei na pesquisa de um cara lá, ele diz que tem 365 não temas na Bíblia, ou seja, para cada dia de uma ação diabólica tentando manipular a tua mente, tentando dizer para você, ó, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai chegar lá, você não tem isso, e gerar no seu coração frustração, medo. Tem uma promessa de Deus dizendo para você: não temas. E você e eu precisamos então mais do que nunca conhecer a palavra de Deus, porque se ela é lâmpada para iluminar os meus pés, se ela é luz para me guiar no meio da escuridão, o medo ele vai tentar me bloquear. Mas se eu declaro a palavra de Deus, você lembra como Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, venceu o diabo? Capítulo 4 de Mateus, também uma lição de casa para você. Ele em todo momento, ele disse para o diabo o quê? Está escrito. Não só de pão, não só isso, não só Satanás, está escrito. E nós precisamos mais do que nunca, gente. Talvez você vai dizer: mas pastor, peraí, o senhor tem tempo? Não, eu não tenho tempo não, minha agenda é lotada igual a sua. Você e eu precisamos tirar então as gorduras da nossa agenda e começar a tirar essas gorduras e tirar um tempo de qualidade para a gente estar no nosso lugar secreto orando com Deus e também lendo e aprendendo dele. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso, eu sou humilde de coração, e nós encontraremos descanso para as nossas almas. Mas como a gente vai conhecer Deus se a gente não confia e não busca a sua verdade que está na sua palavra? Então lembre-se, para cada medo, para cada palavra negativa, para cada ação
de temor sobre você. Existe uma promessa na Bíblia dizendo para você: meu filho, vai na tua força. Meu filho, você pode sim. Minha filha, você pode sim. Mete o pé, vai lá, acelera, você consegue, você vai chegar. Toda vez que Deus se comunicava com os seus servos na antiga aliança, Ele fazia isso com um anjo. Foi assim com Abraão, foi assim com os profetas, foi assim com Josué, por exemplo. Mas hoje Deus fala conosco através do seu Espírito. E o Espírito Santo está dentro de você. Graças a Deus por isso. Não ter medo é uma questão, então, de confiar por completo na palavra de Deus. Que se está escrito, eu preciso crer pela fé, colocando a fé e crendo nas promessas, na misericórdia do Senhor, na bênção do Senhor para a minha vida. Uma pessoa só, gente, ela com certeza vai ter muita dificuldade, muito medo na vida. Mas preste atenção. Por isso que Jesus disse para você e para mim: nunca mais você vai estar sozinho. Nunca mais eu vou deixar você. Mateus 28:20, ele diz assim, ó: estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando vier, e ele virá, porque vem também contra mim o medo de várias situações, um negócio que você está fazendo, uma troca de empresa, uma situação, um negócio que você precisa fechar, um investimento que você precisa fazer. O que você e eu precisamos fazer, gente? Antes de executar a missão, falar com o nosso general, falar com Jesus. E Ele vai falar ao teu espírito, Ele vai trazer ao seu espírito através da paz que excede todo o entendimento. E Ele vai falar para você: meu filho, vá nessa tua força, pode fazer o negócio. Minha filha, pode casar com esse rapaz, que ele vai ser um rapaz maravilhoso. E várias outras coisas na sua vida. Agora, se você tem inquietação no seu coração, se você não está tranquilo na hora de fechar as coisas, conselho de amigo, vai orar mais um pouco. Vai buscar a presença do Senhor. Então a primeira dica para você vencer o medo como ação diabólica, é confiar na palavra de Deus. Isaías 41:10, você que está anotando aí, guarde essa referência. Segunda dica de Deus para a gente é buscar a Ele em oração. A oração, você está comigo lendo lá o livro de Atos todo, né, e você vê que aquela igreja não era diferente da gente. Cheia de problemas, cheia de necessidades, cheia de crises, necessidades temporais, necessidades existenciais, falta de grana, tudo que a gente passa hoje, aquela mesma igreja passava. Mas diz a Bíblia que a igreja de Atos decidiu ter comunhão e buscar, além da revelação dos ensinos doutrinários dos apóstolos, que eram ministros na igreja, eles também tinham uma vida contínua de oração, buscando a Deus. E quando você e eu buscamos a Deus em oração, e eu preguei uma mensagem aqui no domingo retrasado, e disse para você que uma das ferramentas da oração é o jejum, e o jejum não vai mudar o coração de Deus, mas o jejum vai gerar sensibilidade no teu espírito, para você ter mais intimidade com o Espírito Santo, e estar mais antenado quando você sentir cheiro de enxofre. E pastor, já tem muito tempo que eu nem sinto cheiro de enxofre. Então você precisa, mais do que nunca, voltar, né, a uma intimidade com Deus, porque você, quando está ligado com o Senhor, você percebe o cheiro de enxofre.
nos negócios, você percebe o cheiro de enxofre, o cheiro do inferno, nas tramóias, nas ações. Você vê isso atuando às vezes em pessoas, e aí você lembra, através da palavra de Deus, que a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra aquela pessoa, mas contra demônios, contra principados, contra hostes infernais que estão ali, atuando na vida daquela pessoa, porque ela abriu um espaço para ser dominada pelo inferno. Mas você em Cristo, fortalecido nele, como diz Efésios 6,10, você perceberá a ação do inferno e usará as armas espirituais para vencer também o medo. Então é fundamental você estar buscando a Deus. E você que já leu, já chegou lá no capítulo 10 de Atos, que está lendo comigo lá enquanto a gente está fazendo a nossa série sobre oração no domingo de manhã, você viu claramente que toda a vitória da igreja estava na unidade. Diga comigo, unidade. E aí entra o Salmo 133, Porque quando há unidade, a Bíblia diz que ali ordena o Senhor a bênção. Unidade da igreja, comunhão, entendiam a revelação daquilo que os apóstolos estavam ministrando ao coração da igreja e, além disso, eles buscavam a Deus continuamente em oração. Pastor, também eu não tenho tempo. Mas, querido, tempo a gente arruma. Quanto tempo, eu vou fazer uma pergunta para você, quanto tempo você hoje gasta no TikTok? Eu vi assim, E eu vou dizer para você, eu quase fui pego por essa febre. Sabe o que eu fiz? Eu estava olhando, teve um dia que eu fui cronometrar, eu fiquei 40 minutos, Pete, no TikTok, só rindo. Da bobeirada que um fazia, do outro fazia, e eu... Quando eu olhei o relógio, aí Deus falou no meu espírito, olha quanto tempo você ficou aí. Aí eu olhei e falei, caramba, 40 minutos. Eu me conhecendo, o que eu fiz? Desinstalei o aplicativo. Você precisa se conhecer. Eu não estou mandando você fazer isso no seu aplicativo, naquilo que está tomando e roubando o seu tempo. Mas eu me conheço. E eu gosto de rir da palhaçada do outro. Eu gosto de me divertir. E tem muita palhaçada. Se você então procura lá palhaçada, você vai ver tanta bobeira, gente caindo, gente isso, aquilo outro. Eu desinstalei. Percebi que eu tinha quanto tempo da minha agenda? 40 minutos diário. Uau! Eu estou tentando aprender um novo idioma. E eu falei para o professor, professor, só consigo estar aqui com você no dia da aula. Ele falou, você precisa mudar, filho. Porque senão, o tempo vai ficar muito longo aí para você aprender esse novo idioma. Você precisa pelo menos mudar a sua realidade para ter pelo menos uma horinha comigo, todo dia, na internet aqui, para a gente conversar, para você falar, para você ouvir, para você isso. Eu falei, 1 hora, professor? 1 hora. Acorda mais cedo 1 hora, aí uma boa dica, até que hora você dorme? Pastor, não brinca não, eu gosto de dormir até me cansar, eu gosto de acordar já para almoçar. Tempo a gente tem, a gente precisa arrumar, os 24 horas permanecerão as mesmas. Desde que o mundo é mundo, são 24 horas. E a gente percebe que, às vezes, se a gente se organizar, ter uma agenda de planejamento, a gente vai achar tempo para orar, gente. Aliás, quantos aqui tem uma agenda? Todo mundo, né? Cadê? Você não tem não no seu celular? O celular mais caidinho tem uma agenda. Então pode levantar a mão. Todo mundo tem agenda. Pode levantar a mão, quero ver sua mão levantada assim, é isso. Concorda comigo. A oração da concordância. Você tem uma agenda, isso, está aí. Agora, quantos usam a agenda do celular? Usam. Eu não dou um passo sem olhar a minha agenda. Eu não marco um gabinete pastoral sem olhar a minha agenda.
Eu não marco um compromisso com uma pessoa sem olhar se eu tenho aquele horário disponível, seja virtual, seja presencial. Pastor, então o senhor é certinho? Não, gente. Eu era um cara que detestava agenda. Eu trabalhava numa empresa que todo ano o patrão, no início do ano, me dava uma agenda. O que eu fazia? Pegava a agenda e enfiava ela dentro da gaveta. Até o dia que eu quase fui demitido, porque eu esqueci de um compromisso. É mole? Esqueci de um compromisso, porque não tinha, né, a cabeça cheia de coisas para fazer. Né, fui acreditar na minha memorização, na minha cabeça, no meu HD aqui. Era tanta coisa que eu precisava resolver num dia, e eu esqueci um compromisso com uma pessoa muito importante. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, eu consegui resolver a situação e não fui demitido. Mas olha só, por um simples detalhe, e a partir dali eu tomei uma decisão. Falei, eu preciso ter uma agenda. Então, se você é desorganizado com o tempo, tem uma agenda, tem um horário para você acordar todo dia. Eu tenho aprendido a acordar num horário único. Tem um horário para comer todo dia, aquele horário. Você vai habituar o seu corpo a regras e a comportamento. No início, o seu corpo vai rejeitar, mas depois você vai ver a qualidade que isso vai gerar no teu planejamento diário. Busque a Deus em oração. Não tem outro caminho, gente. Segunda dica, além de confiar na palavra, busque a Deus em oração. O povo de Deus, eu vou deixar como lição só para você ver aí, marque na sua Bíblia com papel, com esse envelope de dízimo, pegue um extra aí, marque aí na sua Bíblia, né? Diz que capítulo 4, lá o povo estava orando, versículo 23, e a igreja estava em oração, porque os líderes espirituais, Pedro e João, foram presos, mas a igreja estava em oração, intercedendo pelos apóstolos. Busque a Deus em oração. Deus fala com o seu povo, Deus fala contigo. Mas para Ele falar contigo, você precisa falar com Ele. E eu posso te afirmar, horário na sua agenda você tem. Eu estou com um grupo, todos os dias, nesses 40 dias de propósito de intercessão, de oração, de mais de 70, tem dia que bate 90 pessoas, todos os dias orando comigo 18 horas por 30 minutos. Numa live ao vivo. E aí você que está comigo, você descobriu que você tem então 30 minutos livre para você orar. Agora pega esses 30 minutos, depois que os 40 dias acabar, não use ele para outra coisa. Continue orando. São 30 minutos de investimento que você já tem de qualidade para interceder, para clamar pelo seu esposo, pela sua família, pela sua empresa, pelos seus negócios. Você está entendendo isso? Terceiro ponto, eu não estou te contando nada novo, gente. O evangelho não tem nada novo, mas a gente às vezes precisa ser repetitivo, porque a gente vai esquecendo. Se encha do Espírito Santo. Se você e eu não nos enchermos do Espírito Santo, vai dar ruim. Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo, gente. Ele veio para matar, roubar e destruir, de João 10. E ele não quer que você e eu sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. Porque você cheio do Espírito Santo, você vai manifestar a graça, o amor, o poder de Deus irá fluir da sua vida. Esse Espírito Santo não é apenas para parte da igreja, é para todo o corpo de Cristo. Após a ressurreição, Jesus soprou sobre nós o Espírito, está lá em João, capítulo 20. E esse Espírito foi derramado sobre a igreja. E ele deu um plus a partir de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, e até os confins da terra.
E aí em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz que esse dia se concretizou na vida da igreja no dia de uma festa chamada Pentecoste. No dia de Pentecoste estavam todos reunidos e de uma forma impetuosa e de repente veio sobre a igreja o poder de Deus, aquilo que a gente cantou, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Para você viver o novo de Deus, você precisa se achegar a Ele. Chegai-vos a Deus, se aproximai dEle, e Ele se chegará a vós outros. Pastor, então de onde surgiu esse medo? Surgiu tudo lá no pecado, gente. Gênesis 3:8, né? Começou lá. Quando o homem pecou, como o homem deu mole, não prestou atenção. Diz que ele, para falar para Deus, eu tive medo quando ouvi a sua voz e me escondi quando você nos chamou. Mas por que você teve medo e se escondeu de mim, Adão? Porque eu estava nu e me escondi. O medo chegou com o pecado. E como a gente vence o pecado? E essa é a vitória que vence o mundo, que vence o pecado. A nossa fé, o amor de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, irá nos dar forças e munição para vencer toda hoste do pecado. Concluindo, para a gente celebrar a ceia, gente, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada. Segunda epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteos. Timóteo, capítulo 1, versículo 7, segunda epístola, capítulo 1, versículo 7. Paulo está ensinando a Timóteo, um pastor novato na fé, que tinha recebido um legado. E é importante a gente ter, esse legado da palavra de Deus na nossa vida. Versículos 6 e 7 diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, Timóteo, diz o apóstolo Paulo, falando para ele, pela imposição das mãos que foram ministradas sobre você. Leia o versículo 7 comigo, 1 Timóteo 1,7, porque Deus, vamos deixar eu ler sozinho? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em outras versões de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno, e manifestou em nós agora, através do aparecimento do Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual você e eu fomos designados pregador e apóstolo e mestre. E por isso, Timóteo, estou sofrendo estas coisas, todavia eu não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão, Timóteo, das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor que está em Cristo Jesus. Guarde então, igreja de Nova Vida em Bangu, o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em você. Aleluia! Curve a sua cabeça. Hoje é uma noite especial para nós. Noite que nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Noite que a gente traz à memória as promessas do Senhor. E eu quero dizer para você que quanto mais a vinda dele se aproxima, o inferno vai se levantar de uma forma feroz, de uma forma tremenda, para tentar bloquear você e eu, com medo, com tantas armas, com tantas ciladas, com tantos dardos inflamados do maligno. Mas você e eu, cheio de Cristo, municiado, cheio do Espírito Santo, conectados com Ele diariamente, você e eu não cederemos às pressões desta vida. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a força do amor que está em nós vai vencer todo medo, toda e qualquer situação que você e eu venhamos a passar nessa vida. Eu quero convidar você, com seus olhos fechados, a mensagem da cruz, a olhar para aquela cruz e ver naquela cruz todo o nosso pecado, todo o nosso medo, toda a nossa angústia, toda a nossa depressão, toda a nossa ansiedade sendo cravada em Jesus Cristo, porque o escritor Isaías, através do seu livro profético, ele diz no capítulo 53, certamente Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si os nossos medos, Ele levou sobre si os nossos traumas, e Ele foi moído por nós. E naquela cruz Ele venceu. Ele venceu. Você pode erguer as suas mãos e declarar com a sua boca: Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu as trevas, Ele venceu o pecado, Ele venceu, e Ele constituiu você e eu como sua igreja, vencedores em Cristo Jesus.